Muita paz, boa noite. A gente continua fazendo nossos estudos em torno do Novo Testamento, né? E a gente vai se adiantando aí no pensamento do professor Carlos Torres Pastorino. Nesse capítulo prólogo de Lucas, a gente viu a progressão da nossa centelha divina até chegar aqui no universo material que a gente conhece e o trabalho que ela faz na realização de cumprir uma tarefa, uma missão muito grande. Surgem perguntas do tipo: por que Deus nos criou? Por que nós existimos? E o professor Pastorino ele veio respondendo a uma série de coisas interessantes nesse prólogo de Lucas, inclusive uma delas que nos animou bastante foi o fato de que, como centelhas divinas, ou seja, como espíritos à imagem e semelhança do Pai, à imagem e semelhança de Deus, uma tendência nossa, ou seja, que faz parte da nossa substância de pensamento e de sentimento, é nós imitarmos o Pai. É nós fazermos aquilo que o Pai faz. Esse é, digamos assim, o grande objetivo da centelha divina. Porque a partir do momento em que essa individualidade, que é o nosso ser maior, em última substância, que é o nosso eu imutável, ele então realiza o mesmo trabalho que Deus faz, na mesma vontade do Pai, e busca as mesmas coisas por amor, por consentimento, então ele se aproxima do Pai, ou seja, ela fica em sintonia com o amor desse Pai, ou seja, se coloca na mesma lei do Pai. É claro que se ela então realiza todo aquele trabalho que o pai faz como o seu trabalho principal de exteriorização de de todos os seus dons ou capacidade, se é que nós podemos colocar dessa forma, evidentemente, ou seja, evidentemente, uma vez manifestando essas capacidades divinas, esses dons divinos, a melhor forma para manifestá-las é exatamente seguindo a lei do Pai. E em manifestando, isso indica que ela está seguindo a lei do Pai, a lei do sistema, a lei de amor de Deus. Então, nós vimos que Deus não quer ficar sozinho. Ele, evidentemente, quer expandir o seu amor através da melhor forma de expandir o amor, que é através do filho, ou através dos seus filhos. E, evidentemente, que nós também, na via da criação, onde tudo se processa através da manifestação do amor e na direção do bem, a melhor forma de manifestar esse amor é através do filho, ou seja, através da manifestação, da exteriorização da nossa emanação enquanto luz na forma sempre de um ser vivo, ou seja, um ser objetivo, um ser concreto, um ser vivo. Eis aí a grande alegria da vida, eis aí o grande porquê da vida. Então, o Pastorino ele veio nos mostrando na teoria dele da curva da evolução, da curva da evolução, como é que todo esse processo que vai partir desde Deus, da sua emanação, do seu pensamento, vai partir da sua concepção, desde o início, desde um princípio em criado, e como que essa concepção divina, que é a sua emanação de amor e de criação e de trabalho, vai se expandir por todo o universo e os seus filhos vão repetir esse mesmo processo. E uma das coisas muito bonitas que nós vimos também no prólogo de Lucas é que nesse estudo que Pastorino faz, que ele se aprofunda, é que ele nos trouxe a verdade que se meu pai trabalha até hoje, ele também trabalha através dos seus filhos, que também realizam trabalhos parecidos. E quanto mais o ser evolui na sua escala de entendimento, na sua escala de aprendizado, na sua escala de se tornar cada vez mais orgânico em relação à lei do pai, ou seja, cada vez mais um estertor, um praticante da lei do pai, mas esse filho, ele então pode exercer a vontade do pai de forma plena e de forma saudável, de forma consciente e com melhores resultados. Evidentemente que no início da nossa evolução, partindo dos princípios mais primitivos e mais violentos, como era o caso do planeta Terra no início da sua evolução, o ser vai realizar as suas tarefas sempre limitado ao primitivismo do qual ele se encontra inserido. Mas, sem dúvida nenhuma, que com a evolução, com a mudança biológica que ele vai atingindo
na sua caminhada, ele pode então entender mais a lei, participar mais do crescimento e do desenvolvimento natural das coisas, entender como funciona todas as leis de causa, efeito, de construção, de destruição, lei de progresso, de atração, e aí ele começa então a colocar o seu intelecto, a sua força, toda a sua força de coração em prol de fazer com que essa lei possa trazer benefícios para ele e para a coletividade dele. Então nós temos a evolução das coletividades que vão se tornando cada vez mais harmônicas, cada vez mais conscienciosas, cada vez mais unidas em prol de um único objetivo. Então aquilo que saiu do primitivismo, aquilo que saiu de um mundo de lutas, de guerras, de todos contra todos, de repente começa a se tornar, não de repente, né, claro, mas com o esforço, com o passar dos anos, com o passar dos séculos, dos milênios, começa a se tornar uma força colaborativa, onde todos trabalham por todos. Então, nós temos aí a evolução, nós temos aí o crescimento moral, o crescimento da consciência. E ele não vem separado também da mudança biológica do ser, que também vai adquirindo formatações cada vez mais variadas e cada vez mais especializadas para poder viver cada vez mais em mundos melhores. Então o ser também vai mudando a biologia dele. Ele também vai formalizando também uma estrutura íntima, espiritual, material, para cada vez mais poder galgar outros patamares da vida. Então a matéria cumpre a função de educar o espírito, preparar o espírito para que ele possa evoluir mais até o ponto em que ele não precise mais da matéria. Assim como o professor prepara o aluno até o ponto em que o aluno chegue uma hora em que não precise mais estar naquela escola, ele pode ingressar numa outra escola. E é interessante que a gente olhando a trajetória de uma criança na escola, ela começa pequenininha. 15 anos depois, ela já está lá no colegial, aquela. Não, 15 anos não, né? 10 anos depois, nem sei. Muito rápido, ela já está lá no colegial, prestes a entrar na faculdade. O organismo biológico daquela criança já evoluiu bastante em relação àquela criancinha que ela era, quando entrou lá no primário, quando entrou lá no prézinho. E, de acordo com a ciência, biologicamente não é mais nem mesmo a mesma pessoa. Quer dizer, já houve uma mudança, já houve o quê? Uma transformação completa naquele ser, na parte material dele, que foi deixando através do desencarne e reencarne das células e dos átomos, e vai então construindo um ser completamente diferente. Mas a moral, ela vai crescendo, a moral ela se mantém presente e ela vai evoluindo. Então nós temos então uma mostra de como que a evolução funciona. Aqui na matéria, com alguns anos que a gente passa aqui no planeta, a gente vê um pouco disso. Mas evidentemente com o passar dos anos, com o passar dos séculos e dos milênios, a coisa acontece de forma muito mais profunda. Nós havíamos, no estudo passado, chegado até aqui nesse slide. Basicamente, o que, que nós vimos? Nós vimos o início do que aconteceu conosco. Ou seja, nossa centelha divina, ou a nossa tríade superior, ou a nossa individualidade, como assim quiser chamar, ela então tinha toda uma potência de criação. Ela tinha toda uma potência de realização. Mas no meio dessa centelha existia uma possibilidade, que era a possibilidade da manifestação do mundo material. Essa possibilidade existia porque em Deus há todas as possibilidades, em seus filhos também, logicamente. Então, embora a matéria não existisse como um elemento verdadeiro e como um mundo que estivesse em pauta, que estivesse em execução, ela havia como possibilidade. E onde estava essa possibilidade da matéria? No próprio espírito. O espírito, ali no caso do momento da criação da centelha divina, ele tinha todas as possibilidades. Porque se não tivesse essas possibilidades, não seria então uma centelha divina, não seria substância divina. Então, na mente do Criador, ou seja, na suprema inteligência, causa primeira de todas as coisas, veja bem, causa primeira de todas as coisas, embora a coisa não esteja manifestada num determinado formato, ela existe como causa. Ou seja, ela existe como substância capaz de se manifestar. Então, a energia divina, ou seja, a força divina, o pensamento divino pode tudo, mesmo que não esteja manifestado naquela forma que se espera, ou naquela forma que se imagina. Então, o mundo material poderia não existir como realidade do tempo e do espaço.
naquele momento, mas existia como possibilidade, como substância, como capacidade de vir a ser, ou seja, de se tornar, de vir a ser. E aí nós tivemos então o advento de que o Espírito se faz verbo e o verbo se faz carne. Aí nós temos o quê? O advento no qual o Espírito, ele retransforma suas energias, chega no nível da energia e retransformando um pouco mais, chega no nível da matéria. É a grande equação da substância do nosso querido professor Pedro Baldi. O que, que muda? Muda apenas a forma, muda apenas o estado da coisa. Mas há uma coisa muito importante que nós temos que ter em mente. O fato de ter ocorrido esse rebaixamento energético, ou rebaixamento do espírito para a energia e da energia para a matéria, isso não significa que a substância divina tenha deixado de existir como substância ou como espírito. Não, pelo contrário. Ela não deixa. Ela continua íntegra, infinita, capaz e soberana. O que vamos entender aqui é que o que vai se rebaixar não é o todo. O que vai fazer cair a vibração, ou seja, realizar esse afastamento do homem, do Espírito de Deus, do Pai, pela emanação do próprio Pai, é na verdade uma parcela, é na verdade uma projeção, uma instanciação, ou por assim dizer, melhor ainda, uma acepção de Deus em outros estados do universo, das possibilidades do universo. E que se Deus pode tudo, e se tudo existe como possibilidade em Deus, e para ele nada é impossível, então sim, ele pode se manifestar através dessas quedas vibratórias, criando a criação, criando o universo e ainda se manter infinitamente na sua substância original e única. E aí o que, que acontece? Dentro da centelha divina, ou seja, dentro da tríade superior de todos nós, existia o quê? A possibilidade da matéria. Mas essa possibilidade da matéria, ou seja, desse navegar nesse mundo diferente, para a nossa centelha divina, ela era algo obscuro. Ou seja, não conseguíamos visualizar tudo o que aconteceria ali nesse mergulho do mundo material. Por isso que aqui Pastorino vai colocar esse quadradinho que representa, eu botei o nome de Lúcifer, que na verdade é o quê? Na verdade é o oposto do espírito, que é a matéria. Vamos dizer então que Pastorino coloca que esse quadradinho não havia ainda sido realizado pelo espírito a experiência dentro dele. Ou seja, o espírito ainda não tinha adentrado nesse plano do quadradinho negro, ou seja, da materialidade. Aí esse quadradinho representando o nosso quaternário inferior. Uma vez representando o nosso quaternário inferior, então a experiência era o quê? Era algo que não estava visível para o espírito. E alguns espíritos, então, uma quantidade de centelhas divinas, toma a decisão, toma a opção de fazer esse mergulho. Onde é que está registrado esse mergulho? No Evangelho. Ele está registrado lá em Jesus, na parábola do filho pródigo. Quem era o filho pródigo? O filho pródigo era aquele filho amado do pai. Era o filho mais moço. Olha que interessante. O filho mais moço. Quem é o filho mais moço? É o mais inexperiente. Justamente o mais inexperiente. Moço no sentido de inexperiência. E o que, que acontece com esse filho mais moço? Ele resolve pedir ao pai toda a sua herança, tudo que ele tinha direito e viajar para um país distante. Que país distante era esse? Ora, nós estamos falando do Evangelho. Nós estamos falando o quê? Estamos falando de um entendimento místico. Nós estamos falando de uma via mística, por assim dizer, até certo ponto oculta, que traz verdades e realidades que vão se revelando conforme o homem vai evoluindo na sua capacidade de entender. Então, esse filho pródigo viaja para um país distante. Esse país distante, então, é o universo material. E ali o que, que acontece? Ele vai ver prodigamente. E aí ele vai gastar seus dinheiros, seus recursos, toda a herança que ele recebe do pai, ele vai gastar. Até chegar um momento em que ele se vê numa situação muito complicada. E aí, quando chega o advento da dor, do sofrimento, quando acaba a herança, e aí ele passa a viver naquele mundo ermo, onde ele já não percebe mais nenhum tipo de alegria, e veja bem que quando passa essa herança, quando acaba essa herança, ele já não encontra mais nem sentido tão claro naquela vida material. Ele fica como que desalentado. É aí o advento em que os espíritos começam a buscar o caminho de Deus, o caminho da espiritualidade. Porque a matéria já não responde mais tudo. Só a vida de superfície não resolve mais tudo. Só as alegrias e os prazeres materiais não trazem mais, digamos assim,
o equilíbrio que antes trazia. E agora, então, o ser, se identificando como um filho afastado da casa do pai, começa a se lembrar, através da vontade de ser feliz, uma vontade de ser feliz agora diferenciada, que não é mais baseada nas coisas materiais, mas uma vontade plena de ser feliz e não ter mais que se arrastar por milênios em reencarnações dolorosas, ele se lembra da casa do pai. E ele fala: na casa do meu pai, até os funcionários, até os empregados sempre se alimentam do melhor, e eu estou aqui me alimentando no meio de porcos, comendo o quê? Comendo aquela lavagem dos porcos, que até comem melhor do que eu. E aí ele toma a decisão de se levantar e voltar para a casa do pai. E começa a sua trajetória da evolução. No momento ele faz a evolução. E é interessante que nós falamos em um dos estudos aqui, que quando a gente sai de um lugar, quando o filho, quer dizer, quando você sai de um lugar para ir para outro, e você vai para um lugar novo, e você não sabe bem o que vai acontecer, vai chegar lá eu vou conseguir um trabalho, lá minha vida vai ser melhor, vai ser uma nova oportunidade. Normalmente a gente vai com tudo, né? Diz que a gente vai assim, sai da casa. Normalmente quando sai da casa do pai, né? Então sai bem, sai com uma roupa novinha, sai com uma mochila boa, vai até de carro, então vai rápido. Quer dizer, então a queda é rápida. Vai rápido para o nosso objetivo. E e a queda também que aconteceu, esse afastamento também vibratório do pai também foi rápido. Então você sai em grande estilo. E aí quando ele começa a enfrentar os problemas e as dificuldades, aí ele chega lá no limite da dor, um dia lembra da casa do pai, da casa da mãe, agora eu vou voltar. E aí para voltar é um trabalho danado, já não tem mais o carro, já tem que reconstruir tudo agora, já tem que fazer uma trajetória de esforço maior. Esse é um exemplo do nosso processo, involução e evolução. Então a gente cai na matéria, gasta tudo, ou seja, o que significa esse gastar tudo? É o afastamento das nossas qualidades divinas. Isso significa gastar tudo do filho pródigo. Não é que ele chega com um tesouro e gasta isso em moedas, em dinheiro. Não, não é nada disso. Ele se afasta, ele oculta as suas qualidades divinas. E aonde vai ficar oculta essas qualidades divinas? No seu âmago, é a sua centelha divina. E aí nós vamos apresentar aqui, ó, no próximo quadrado, a centelha divina agora dentro daquele quadrado. Quer dizer, aquele quadrado se alarga, se achata, olha aqui, ó, ele se achatou. Por que ele se achatou? Ele se materializou. E então a centelha divina ficou oculta dentro desse quadrado. E esse quadrado que representa essa linha, que representa a materialidade mineral do mundo, mineral pura, ele agora vai começar a evoluir, vai começar a fazer o seu processo de evolução até voltar ao estado da centelha divina. E a centelha divina, agora, embora oculta, ela vai trabalhar, ela vai fazer com que o ser avance para poder recuperar todas as suas qualidades perdidas. Então saímos de um ponto e entramos no outro. Agora veja bem, agora nós estamos lá no mundo obscuro. A gente chegou lá no mundo material, no mundo primitivo, vai começar todo o processo de evolução. E aí continua o professor Pastorino dizendo assim, estamos lá na página 26 e 27, tá? Por aí compreendemos que, tendo baixado suas vibrações até o átomo material, daí se iniciará a sua subida. Então quer dizer o seguinte, o ser decaiu a sua vibração totalmente até o átomo material, até o átomo mineral. E é claro que ele só tem um caminho agora, que é voltar a subir. E o átomo, então, na sua inteligência, ele tem já um processo matemático de inteligência, ele vai começar os processos de evolução, para que o ser comece a fazer toda uma reconstrução. Não só uma reconstrução de fases que ele vai passar, como de corpos físicos também, nos estados mineral, vegetal, animal e hominal, mas os próximos estados também da espiritualidade e também as construções dos corpos que vão fazer parte do seu quaternário inferior, corpos inclusive que se encontram na área do perispírito. E aí continua o professor Pastorino. Daí se iniciará a subida. Através do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino nominal, até voltar ao reino divino, ou como dizia Jesus, ao reino de Deus. Ora, vamos lá. Parar para pensar aqui um pouquinho. A gente vive na Terra, planeta Terra. Como é que o nosso planeta Terra começou? Nosso planeta Terra começou num estado basicamente vulcânico, ou seja, de elementos minerais.
Então nós tínhamos na Terra o quê? Nós tínhamos fogo, lava, água, e a vida ainda não estava tão presente. Ela começa a estar presente um bom tempo depois, como nós a conhecemos. Na verdade, a vida já estava presente no formato mineral. Ele estava se preparando para chegar nos primeiros plânctons, nas primeiras células, né, nos primeiros seres unicelulares que vão nascer aqui no planeta. Ou seja, saem do nosso planeta, começam no nosso planeta. Então, a nossa vida, ou seja, a formalização de todo esse ser que nós vamos reconstruir, começa aqui no planeta. Ou seja, sai do átomo mineral, sai do átomo material. Então, faz sentido dizer que o planeta, que a Terra é a nossa grande mãe, é o nosso grande pai, que vai nos ajudar a construir todos os nossos corpos necessários para evoluir. Então, evidentemente, que nós estamos vendo por aí que a sabedoria da lei, a sabedoria de Deus, vai fazer com que a vida surja de elementos que, se nós observarmos assim a olho nu, não veríamos como a vida poderia surgir dele. Por exemplo, como é o caso do fogo, como é o caso da lava. Mas os processos da natureza são extremamente sábios e a própria ciência já prova que a vida ela tem condições de encontrar meios para acontecer. E aí continua lá o professor Pastorino. Embora passando acima do homem por outros reinos que desconhecemos em virtude de nossa pequenez e atraso, como o reino angélico, reino arcangélico, reino seráfico. Então, quer dizer o seguinte, nós ainda vamos chegar a esses reinos. Por enquanto, nós estamos cumprindo a etapa material. E uma vez cumprindo a etapa material, aí sim, o ser ganhando tudo que a matéria pode lhe dar em termos de crescimento, ele então vai poder experimentar novos reinos, vai poder subir para reinos melhores. Verifica-se assim a realidade palpável do ensino de Jesus quando dizia: o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, está lá em Lucas 17, 21. Então, eu poderia dizer nesse momento que a nossa centelha divina, que é a copartícipe de Deus, ou seja, a centelha compartilhada de Deus dentro de nós, que é a nossa individualidade superior, ela está dentro de nós, embora esteja oculta agora na matéria. Bom, quando se fala oculta, não adianta você abrir o corpo físico e procurar essa centelha, você não vai achar. Ela existe num plano diferente, ela organiza a evolução. Mas ela não vai ser encontrada como você abrir um corpo e encontrar um diamante lá dentro. Não é assim. Ela está num plano, numa dimensão diferenciada, embora esteja totalmente ligada e organizando a evolução de todo o nosso quaternário inferior. Então vamos olhar bem esse quadro aí agora, a nossa centelha divina representada por esse triângulo. Nós estudamos esse triângulo há uns 4 slides atrás. Nós vimos a tríade da meta espiritual e a comparação e as associações dela em relação à tríade divina também, ou seja, né, a, a trindade divina também. E agora vamos analisar a coisa a partir desse ponto aqui agora. Essa verdade pode ser dita em qualquer das fases evolutivas, porque dentro de todas e cada uma delas está real essencialmente o reino de Deus, potencialmente contido. Firmemos mais uma vez, reino de Deus tem o mesmo sentido de nossas expressões, reino vegetal ou animal, e por isso pôde Jesus afirmar, né, sublinhando o salmista, vós sois Deus. Nós havíamos chegado nesse slide aqui. Finalizamos a aula passada nesse slide, onde nós entendemos que, potencialmente, dentro de cada estado da vida, existe um próximo estado. Então, dentro da semente existe a planta, da planta existe o animal, dentro do animal existe o homem. Quer dizer que o antigo prepara o novo. As formas inferiores nos ajudam a evoluir, nos ajudam a crescer. Então, nós viemos passando por toda essa escala evolutiva, recebendo como prêmio todo o esforço da vida primitiva de trás para que a gente pudesse criar vidas superiores. Quem vai fazer isso muito bem é a centelha divina. Essa é a inteligência suprema do Pai. Então, se nós olharmos a natureza, ela tem essa grande capacidade de fazer com que os seres progridam, de fazer com que as formas se modifiquem, inclusive. Sem dúvida nenhuma, né? O reino hominal também está dentro do reino animal. Agora, a gente começa a se aprofundar um pouquinho mais. Vai dizer Pastorino assim: comprovamos assim que reino de Deus ou reino dos céus, isto é, o reino da individualidade, não é um paraíso externo, onde ficaríamos a gozar de algo exterior a nós, mas ao contrário. Agora Pastorino vai ser fabuloso. Reino de Deus é
uma evolução nossa. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é o homem evoluir, ou seja, trazer de dentro as suas potências divinas, remostrar a sua centelha divina, o seu corpo verdadeiro. Isso é o reino de Deus. Enquanto alguns ficam pensando que o reino de Deus vai ser encontrado num paraíso onde nós vamos ficar vivendo de prazeres externos, como comer, dormir, essas coisas, vem Pastorino para nos dizer que o reino de Deus é uma evolução nossa. E Jesus vai dizer: o reino dos céus está dentro de nós. Deus se encontra dentro de nós. Então, se nós quisermos saber o que é o reino de Deus, em vez de a gente ficar pensando naquele reino distante ou naquele paraíso, entendamos que o reino de Deus é o nosso esforço por evoluir. É a nossa evolução, é uma evolução nossa. E se encontra em nossas mãos, se encontra em nosso esforço, se encontra em nossas capacidades, a qual devemos chegar por força natural de nosso progresso interno. E aí Pastorino vai dizer que o progresso... Por que o progresso interno é fundamental? Porque é de lá que advém toda a solução que vai se manifestar através das emanações do ser. Quer dizer, toda a força, toda a beleza, toda a sabedoria se encontra no homem, dentro do homem. Esse dentro não significa algo menor do que esse corpo físico que nós estamos olhando e visualizando. É algo muito maior. É algo muito mais potente. É uma centelha, ou seja, uma individualidade, uma tríade superior que é muito maior que esse nosso corpo aqui. Quando a gente fala que ela está oculta em relação à nossa consciência. Mas ela continua dirigindo a nossa evolução. E como a gente sempre fala, ela não dorme. Se ela dormisse, nós não acordaríamos nunca mais. Ou seja, nós temos um ponto de apoio, de sustentação, de tal qual, digamos assim, nível de realidade, de existência verdadeira, que em comparando a matéria com essa centelha divina, a matéria não existe. É só aquela possibilidade, continua sendo aquela possibilidade. Ela só existe como realidade porque a centelha divina assim quer, a centelha divina assim deseja, por causa que ela precisa realizar os seus processos de experimentação da lei do Pai que ela tanto ama. Então ela vai fazer as suas experiências, ou seja, ela vai fazer um ser real, concreto, que vai se unificar a ela mais tarde. Eis aí o amor divino. Eis aí a grande sabedoria do Pai. É a vida caminhando na direção da vida e formalizando vida. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Meu pai trabalha até hoje. Eu também. O que Jesus queria dizer com isso? Que trabalho era esse? É só trabalho de carpintaria? É trabalho de fazer almoço para vender, comer, fazer programa de computador? Roçar a terra? Ou será que é um trabalho mais profundo, que está mais conectado à verdade do Pai, à realidade do Pai? Por isso que o reino de Deus é uma evolução nossa. Eis aí o nosso trabalho. Eis aí o meu Pai trabalha até hoje. Eis aí o eu sou dentro de mim que trabalha até hoje. E aí diz Pastor Deus: e quando para lá não formos espontaneamente, iremos obrigados pela dor e pelo sofrimento, que nos impelem para a frente e para o alto, qual o agulhão que assoda bois vagarosos. Já viu o agulhão? Tem aquela boiada assim, o boi não quer andar. E aí vem lá o boiadeiro com um agulhão, tipo um espeto. Não é não é tipo, né, um aguilhão assim, ele não chega a furar o boi, mas dá uma empurradinha. Então, se a boiada, se o boi, se os bezerrinhos, se a vaquinha não quer se adiantar, não quer evoluir, quer ficar parado, quer ficar só comendo capim o resto da vida, por todas as encarnações, vem o aguilhão da dor. Por que o aguilhão da dor? Para tocar os princípios primitivos daquele ser, que é por onde ele entende. E aí ele começar a buscar, começar a buscar é demais, né? Realmente agora eu fui longe. Aí ele começa a buscar outros parâmetros. Por que tantas vezes a dor repete em mim? Por que tantas vezes eu tenho que passar por problemas? Por que esse mundo material não é assim? Por que existem pessoas tão assim e tão assadas? Por que eu fiz isso quando não deveria ter feito? Por que eu não fiz aquilo? Não, fiz aquilo que eu não queria, como diz Paulo de Tarso, e não fiz aquilo que eu queria.
Por que toda essa energia que se movimenta entre negativo e positivo? Por que eu escolhi determinados caminhos? E por que eu nasci? Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde vou? Quem sou? E começa uma série de colocações. E o aguilhão da dor é esse. O aguilhão da dor serve para fazer com que o ser tome a decisão de crescer, de evoluir. Porque no plano material, no mundo material, não vai ter solução definitiva. Ah, mas a Terra vai virar um planeta de regeneração. Regeneração é trabalho. O mundo feliz ainda existe trabalho. Plenitude mesmo, é só com a finalização do ambiente material ele tendo cumprido toda a sua etapa. E inclusive o filho voltando para a casa do pai, ou seja, o filho pródigo retornando ao seu ambiente verdadeiro, natural, que é a casa do pai. Não precisando mais de passar pelo advento das experiências duras, pesadas, dolorosas, e agora ele pode enfrentar outro tipo de experiência, outro tipo de crescimento, que vai muito além, inclusive, daquela coisa que a gente chama de consciência. Aí nós temos, então, o ser se emancipando espiritualmente, se tornando adulto espiritualmente. Todavia, a dor não é indispensável. Agora, Pastorino, isso deu muita polêmica quando o Pastorino falou. Porque nós aprendemos da doutrina espírita e no próprio cristianismo que a dor é altamente necessária para a nossa evolução. De repente, o pastor deveria dizer assim, ela não é indispensável. E ele diz assim, dentro de cada ser está o impulso para a evolução, dado pela centelha divina, ou o nosso eu profundo. E o espírito poderá escolher caminhos de perfeição espontaneamente, sem precisar ser aguilhoado. Mas fazer isso, pelo nível da consciência que nós temos hoje, é um pouquinho complicado. A gente até tenta. Aliás, o objetivo é esse. O objetivo é nós aprendermos a evoluir sem o aguilhão da dor. É o que o Cristo espera da gente. Embora ele diga que a cruz é necessária. E nós podemos separar a dor de cruz. Podemos entender a coisa de outra forma. A dor é a inconformação. A dor é a indignação. A dor é o sentimento de se achar injustiçado. A dor é a revolta contra a lei do Pai. A dor verdadeira é, na verdade, a nossa inferioridade moral. Isso é que é dor. O resto são elementos da evolução para nos ajudar a crescer. Dor verdadeira são essas coisas. Então Jesus diz, cruz nós vamos ter. Não há como crescer sem carregar a cruz. Mas o que nos faz carregar a cruz vai determinar se é dor ou não. E a dor não é aquela dor física. Jesus estava mencionando o quê? A dor é exatamente a nossa falta de vontade de entender a lei do Pai e a vontade do Pai em relação a nós e tomarmos caminhos que nos levem a sofrer. Ou seja, não é a dor física, não é a dor das doenças, mas o que? O que faz com que essas coisas aconteçam, que é, na verdade, a nossa inferioridade moral. Isso é dor. Essa é a verdadeira dor. Essa, sim, pode nos levar para situações bem complicadas. E por quê? A dor moral é terrível. E o espírito manifesta ela nos seus processos reencarnatórios através da colheita dos karmas. Por isso nós precisamos aprender a criar um ambiente de equilíbrio espiritual dentro da gente, em que a gente aprenda a enxergar o mundo como uma escola, não como um processo de revolta. Nós tivemos aí a nossa querida Sueli Schubert, que recentemente ela desencarnou e escreveu várias obras magníficas. E uma das coisas que ela vai escrever, até circulou aí outro dia pelo WhatsApp, ela dizendo que a gente não veio ao mundo para atacar o que é imperfeito, para destruir o que está imperfeito, a gente veio para o mundo para construir. Porque as coisas estão tudo em construção. Existe um ditado que diz assim, né? A gente deve ver as coisas boas do mundo. Mas mais do que ver as coisas boas, a gente devemos nos tornar parte das coisas boas, ser as coisas boas. Isso é uma decisão do ser. É uma decisão de cada um de nós. Então, por isso que nós devemos tomar a decisão de aceitar o impulso da nossa centelha divina, que é o bem, que é o amor, e seguir nessa direção. Esse é o melhor caminho que a gente tem. Aí nós vamos transformar a dor em alegria. Como dizia Francisco de Assis, a perfeita alegria, ainda que eu esteja passando por dificuldades, que batam a porta na minha cara, que não me deem uma comida quando eu peça, que não aceitem a minha presença. Ainda assim,
Não obstante toda a incidência dessas coisas, mas se eu mantiver dentro de mim a alegria absoluta de saber que está tudo bem e que eu estou no ventre do Pai e que eu estou caminhando na vontade do Pai sem me revoltar com nada, sabendo ser digno e trabalhando pelo bem, ainda que me façam mal, e continuar a manter o meu equilíbrio espiritual dentro de mim, mas não é ser alienado, nada disso. Ou seja, uma estrutura verdadeira baseada numa órbita da minha substância, do meu espírito, da vontade do meu Pai em relação a mim, aí sim eu tenho a verdadeira e perfeita alegria. Por que ela é perfeita? Porque ela está no caminho da retidão. Perfeição é assumir o caminho de ser reto, é assumir o caminho de fazer o bem, é assumir de trilhar a melhor senda. Isso é perfeição, isso é ser perfeito. E aí Jesus vai dizer: sede perfeito como é o vosso Pai que estás no céu. Trabalha para ser perfeito. Ele não coloca uma distância entre nós e Deus. Ele dá um recado simples. Quer ser perfeito como teu pai? Ama teu inimigo. Olha lá, hein? Ama teu inimigo. Por que ele falou inimigo? Por que ele não falou para amar o filho, o bebê, a mamãe, o tio, o papai? Mandou amar o inimigo. O que será? Onde é que está o cerne dessa informação, dessa substância? Quem é meu inimigo? Quem é meu adversário? Daqui a pouco a gente vai ver. Quem é o verdadeiro inimigo, quem é o verdadeiro adversário. E o inimigo negativo, exterior, aquele ser que eu não gosto, que eu não vou com a cara dele, quem é ele? Se você tiver um pouco de espiritualidade, você vai entender que ele é apenas o reflexo do que está dentro de você. Ele reflete a sua superioridade. Ele mostra para você. Ah, mas eu não faço o que ele faz de errado. Nunca fiz aquilo. Mas ele reflete, em termos de espelho, a coisa invertida. No outro lado do dínamo da situação. E se consegue despertar em você sentimento de ódio, rancor, vingança, então ele está mostrando quem você é, quem nós somos. Olha como é que são as coisas. Da mesma forma, como nós também às vezes provocamos isso no nosso próximo também, sem querer às vezes. E também o outro lado, positivamente, dentro de cada criatura, de cada ser, de cada existência que existe no universo, existe Deus. Por mais que aquele ser esteja equivocado, ali existe o eu profundo, a centelha divina. Por isso que Jesus fala: ama teu inimigo. Você não precisa usar a forma passageira equivocada dele, mas amar a possibilidade da centelha divina e trabalhar para que ela se manifesta, eis aí amar o inimigo. Aí continua. Com efeito, todos os seres querem progredir. Mas enquanto não compreendem o verdadeiro sentido da evolução, certa buscam o progresso em atalhos enganosos. Olha só. O pastorinho está dizendo uma coisa muito legal, né? Todo mundo quer evoluir, mas a gente, enquanto não entende a função objetiva da evolução, a gente vai buscar atalhos. E entre esses atalhos ele vai colocar riqueza, prazeres, poder, gozo, etc. E por isso vem para a dor para corrigir o espírito, até que ele, mais amadurecido, experiência, aprenda por si quão falsas são essas estradas largas, que só levam ao desgosto, ao tédio e à dor. Esse é o princípio da busca da evolução do ser. Então ele vai atrás da riqueza, ele acha que a riqueza vai estar seguro, o prazer vai equilibrar ele, o prazer material, o poder vai fazer com que ele seja soberano, ninguém possa fazer mal, possa se defender, e os gozos, quer dizer, ele vai estar acima da vida, acima de tudo. Então isso aí é a primeira função do indivíduo que acha que está evoluindo através dessas coisas. Então ele só vê na matéria, ele só enxerga na materialidade, no espaço que ele está, no tempo e do espaço, ele só enxerga ali o processo de evolução. Fora disso, para ele não existe nada. Então ele começa assim. Nesse caso, ele vai cair certamente na dor e no sofrimento. Aí vem o aguilhão da dor para corrigir. Bom, aí ele começa a fazer uma mudança. Volta-se então, de modo geral, para a busca ansiosa de outros progressos. Aí começa nobreza, posição, cultura, intelectualismo e religião, que é a segunda fase. Pois é, a religião está dentro. Quer dizer, nobreza, posição, cultura, intelectualismo, religião, está no mesmo nível a coisa. O que o Pastorino está querendo dizer? O seguinte: ainda não é, vai dizer Pastorino, nesse momento, da nobreza, da posição, da cultura, do intelectualismo e da religião, ainda não é o caminho melhor e definitivo para a evolução. Mas ele já é um pouco melhor. E aí ele continua, até descobrir que não é nenhum desses caminhos externos, por mais nobre e elevado que seja, que constitui o reino de Deus. Este só pode ser encontrado, como disse Jesus, dentro de si mesmo. Então, o caminho da espiritualização.
caminho do ser descobrir a sua capela. É o caminho do ser descobrir o seu jardim secreto. E, no entanto, o ser que faz isso, que está buscando o caminho da espiritualidade, ele ainda assim trabalha na cultura, ainda assim trabalha na religião, ainda assim ele trabalha no intelectualismo, trabalha em todas esses posicionamentos. Nosso objetivo agora é esclarecer todo o processo visto nesse prólogo de forma visual. Agora o professor Pastorino vai começar a nos mostrar todo aquele processo que a gente viu da evolução, que ele veio falando, da centelha divina, do quaternário inferior, ele vai começar a mostrar isso graficamente. Então nós temos a mente criada a Deus, ela vai individualizar a centelha divina, grava bem isso. Ela individualiza um filho, que é o espírito, a centelha divina vai individualizar um filho, que é o espírito, nós já vimos isso também. Esse vibra no plano causal, onde ele vai viver as experiências, e mais tarde, com a evolução desse ser, que é o filho da centelha divina, que é um ser concreto, vai se reunificar a centelha divina retornando ao Pai. Esse é o processo. Ou seja, ele vai e ele volta. Aí nós temos a centelha divina trabalhando igual ao Pai. E aí nós continuamos. Veja bem, coisa interessante. Vamos lá na Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Diz assim lá na Gênesis: no princípio Deus criou Deus o céu e a terra. Beleza? O que significa criar o céu e a terra? Significa criar todas as possibilidades do Espírito, em todas as suas direções de manifestação. Criou o céu, criou a terra. E por que eu estou falando que nesse momento ele está criando todas as possibilidades? Não está criando propriamente dito a terra, como a gente está vendo aqui agora, ou o céu, como a gente está vendo aqui. Não. Ele criou a possibilidade espiritual. Ou seja, isso, nesse princípio já existia toda a possibilidade de céu e terra, ou seja, todo o direcionamento do amor divino já existia. Porque mais tarde na Gênesis vai falar da criação novamente da terra e novamente da separação do céu. Vamos continuar. E a terra era sem forma e vazia. Olha, não tinha forma, era vazia. Presta atenção, era uma possibilidade, não tinha forma, era vazia. E estava vaga, inclusive, em outras interpretações da Gênesis. Ela estava vaga, vazia, sem forma, ninguém habitava. Quer dizer o seguinte, não havia nada, era só uma possibilidade. Estava na potência da substância divina. E havia trevas sobre a face do abismo. Olha só, lembra quando nós colocamos lá naquele quadradinho do quaternário inferior, ele escurinho dentro da centelha divina? A treva cobria aquela possibilidade. Quer dizer, a centelha divina não sabia o que estava naquele quadradinho. Ela não entendia o que estava lá, ela não conseguia visualizar o nível de experiência que significava adentrar aquele quadradinho obscuro. Agora você entendeu, porque as trevas estavam sobre a face do abismo. O abismo é queda. Por isso que a Gênesis é a criação e a queda. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quer dizer, o Espírito de Deus, ele estava em tudo. Não havia face, não havia realidade onde ele não estivesse. Ou seja, era absoluto o reino de Deus, como continua sendo no princípio, no ambiente sistêmico da casa do Pai. No princípio aqui não é de tempo, é princípio de tudo. Ok? E disse Deus, haja luz, e houve luz. Grava isso. Haja luz, e houve luz. Disse, ou seja, o verbo entrou em ação. A inteligência divina designou algo. E esse algo aconteceu. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Quer dizer o seguinte, ele cria uma luz, ele cria a luz, e ele vê que a luz é boa. Havia sobre a face das trevas, ou seja, havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, uma escuridão. Não se podia ver a experiência que esse abismo representava, que era a possibilidade de uma criação de mundos inferiores. Deus viu que era boa a luz, e ele faz uma separação entre a luz e as trevas. Quer dizer o seguinte, ele mostra que de um lado existe o espírito, do outro existe o quê? As possibilidades. Treva, nesse caso, são possibilidades. Porque treva, por dentro dela existe a luz. Ela pode se clarear a partir do momento que existe a inserção de uma energia.
Lá em Gênesis 1, 26, agora eu vou dar um salto tremendo, porque vai vir a criação do animal, do boi, da vaca, aquela coisa toda. Ai, cria o mar, cria o homem, cria as plantas, cria a serpente, aquela coisa toda. Agora vamos lá. Chegamos nesse ponto aqui que vai dizer assim, olha. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O interessante é que nessa parte da Gênesis fica claro que primeiro os mundos primitivos existiram. A gente vê que esse resultado desse homem, ele vem depois dos animais, vem depois das plantas, vem depois do quê? Vem depois das aves, ou seja, vem depois de todo o reino animal, do reino réptil que existe sobre a terra. Mas eu quero que a gente grave sim agora. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Grava bem isso. Vamos continuar. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Vamos retornar aqui. E viu Deus que era boa a luz. Essa luz eram as centelhas divinas. É um momento em que Deus, no seu amor, se encandeia de amor. E de dentro dele, ou dele mesmo, da sua própria natureza, haja luz. Quem é luz? São as centelhas divinas. São seus filhos. Olha que interessante. Da sua própria natureza. E é claro que ele vai ver que seus filhos eram bons. Foram criados da mesma natureza. Isso aqui é tudo uma constatação. Vocês acham realmente que antes Deus vivia no escuro, sem luz, e um dia ele resolveu pagar a conta da Light e apareceu a luz? Vocês acham que era isso? Sinceramente, a gente tem que pensar um pouco. Quem concorda, faz assim. Quem discorda, faz assim. Quem não tá nem aí porque eu falei, faz assim. Claro, haja luz, quer dizer, é o surgimento, é a criação das centelhas divinas que são feitas de luz da mesma substância do Pai. Deus não vivia sem luz e de repente passou a viver na luz. E sempre existiram, sempre houve a luz, sempre houve todas as possibilidades. Tudo sempre existiu em Deus. Esse haja luz significa um incandescimento de amor em que o Pai se subdivide do seu próprio amor muitos filhos que são as centelhas divinas. E é claro que essas centelhas divinas criadas do Pai são boas. Você estava pensando que Deus acendeu a luz? Pagou a light e a luz veio, voltou. Pagou a taxa de corte? Nada disso. Vou pensar. Ah, mas ele está criando fora dele? Não. Até o momento aí, olha, estava tudo vazio, a terra estava vazia. A treva era um abismo. Não tinha nada. E a gente continua. Vamos lá para Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Como nós falamos, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Façamos o homem. Façamos. Façamos. Presta atenção. Vou fazer o homem. Faço o homem. Façamos. Quer dizer, centelhas divinas e eu. Uma coletividade. Façamos o homem. Deus diz a uma coletividade de centelhas divinas. Façamos. Cada centelha vai imitar Deus. Vai fazer o mesmo processo divino. Vai trabalhar até hoje. Como disse Jesus, até hoje eu trabalho. Meu Pai também, eu também trabalho. Façamos o homem a imagem e semelhança de Deus. Façamos os nossos filhos se tornarem a minha imagem e semelhança. Tudo que produzir de ti, tudo que sair de ti na evolução, no meu reino, no meu universo, que se torne a minha imagem e semelhança. O seu exercício de testar, de usar, de aproveitar a minha lei para a tua felicidade, que seja ela a imagem e semelhança do Pai. Faça. Claro que não é uma ordem, num decreto, num jornal. Isso é vibratório. Isso está no cerne da centelha quando ela é criada. De repente a gente começa a ver a Gênesis de outra forma. Vamos continuar? Aí continua o pastorinho dizendo assim. Partindo do ponto em que a centelha divina, o eu profundo,
está no seio de Deus, apenas iniciando o afastamento vibratório do foco incriado, nunca foi criado, com a matéria potencialmente contida dentro de si, vemos que daí a centelha parte, natural e necessariamente, inexoravelmente, por efeito da irradiação inevitável do foco de luz, e por força da lei de inércia, dirigindo-se ao polo oposto e congelando-se na matéria. E agora a centelha vai realizar o seu grande processo de amor, que é fazer um ser concreto evoluir, que é o que o Pai faz com as suas centelhas divinas. Eu estou falando o tempo todo. Que é a maior forma, a melhor forma, a forma mais completa e plena de manifestar amor é através do Filho, de um ser real, verdadeiro. A vida prova isso o tempo todo. Claro que o amor não olha nada que esteja fora de si como se não se fosse da sua parentela, como se fosse algo estranho, como se não fosse um filho, um pai ou uma mãe. Jesus vai dizer: quem é meu pai, quem é a minha mãe? Vós sois meu pai, vós sois minha mãe. Olha que interessante Jesus falando isso. Quer dizer, todo mundo é da substância do Pai. Vós sois meu pai, vós sois minha mãe. Eu não preciso dizer mais nada aqui. Dava para parar a aula aqui agora. Mas como hoje eu estou bonzinho, eu vou continuar. Tá bom? Então vamos lá. Ficou claro? Então, centelha divina, por necessidade inexorável, se afastou do foco para viver as experiências dela e compartilhar da criação, sendo copartícipes da criação do Pai, fazendo a mesma coisa que o Pai. Então, temos aí, ó, básico. O espírito baixa a energia, quer dizer, a centelha divina, ela baixou a energia para o nível do verbo e, quer dizer, ela baixou para o nível da energia que é o verbo e agora chegou na matéria, que é a carne. Foi isso que aconteceu. Agora ela vai fazer o caminho inverso. A carne vai se tornar verbo e o verbo vai se tornar espírito. Esse é o caminho da evolução. E a gente continua. O congelamento se dá pela ocultação da centelha divina no âmago da matéria. Então, essa ocultação, como eu já falei, lembra bem, ela não é uma ocultação dentro da matéria como se fosse um diamante, que eu vou abrir o corpo e vou achar. Não. Ela está no âmago da substância. É diferente. A matéria, na verdade, ela é um reflexo desse congelamento. E continua. Primeiro grande esquecimento. É o que nós vamos ter. Primeira coisa é como é que se dá esse congelamento. É o primeiro grande esquecimento para afastamento da casa do Pai. Ou seja, nós nos esquecemos da casa do Pai. É o primeiro grande esquecimento. Não é o esquecimento da reencarnação de uma vida para outra. É o primeiro grande esquecimento em que o ser esquece as suas potencialidades divinas e adentra no congelamento no âmago da matéria. E aí continua, esquecimento da lei. Então ele vai esquecer também daquela lei que foi colocada nele quando ele foi criado e incandenciado pelo amor divino. Como diz a doutrina espírita, onde está a lei de Deus, está a consciência do homem. Você lembra dela? Só quando você lê um livro. Por que você não lembra? Porque ela está no grande primeiro esquecimento. E quando a gente começa a trabalhar a espiritualidade, o nosso espírito começa a se lembrar dessa lei, através dos grandes lampejos da intuição com a centelha divina. Aí nós temos das próprias potências e qualidades, inclusive, ou seja, a gente também vai esquecer das potências e qualidades desse congelamento. Tudo isso necessário para o ser trabalhar. Tudo isso necessário para ele viver a experiência, para ele crescer. A passagem da inteligência primordial para a lei de progresso e evolução. Quer dizer, aquela inteligência da centelha divina, que era plena, que era clara, agora vai ficar oculta para que a lei de progresso e evolução possa fazer esse ser concreto evoluir e crescer. Porque se ele já tivesse toda a inteligência plena, ele se lembrasse de toda ela, ele não poderia atravessar os processos de crescimento. Ele já saberia tudo. Então ele seria um autômato. E não é isso. A experiência é para formar seres não autômatos. Então nós temos lá a tríade superior, que é a nossa centelha divina, certo? Aí o que vai acontecer com ela? Ela vai mergulhar no âmago da matéria. Na verdade, a matéria vai ser o quê? Um efeito do seu mergulho. Não é que a matéria vai existir e ela vai mergulhar como se fosse um elemento estranho à matéria, não. A matéria é um efeito do seu mergulho. Isso foi ela que fez isso. Então aí nós temos a matéria representada numa linha reta, quadrado reto, achatado e com a centelha divina dentro, no plano material mais baixo mineral possível. E aí a gente continua. Aí então a centelha ou o eu profundo,
que faz a matéria vá se desenvolvendo através dos milênios. Ele vai desenvolver o duplo etérico, o corpo astral, o intelecto, até construir a personalidade completa e desenvolvida. Então, veja bem, ele não vai desenvolver só o corpo físico, só os órgãos, só os sentidos físicos, só o tato, o intelecto. Não, ele vai desenvolver também o duplo etérico e o corpo astral. Que isso existe no plano espiritual. É interessante que a centelha divina ela trabalha em dupla função o tempo todo. Ela é multifacetada e ela vai estar construindo tudo isso. Então, a sabedoria, a energia, a substância que pode fazer com que esse corpo possa evoluir está no cerne da centelha divina. Então, nós temos a construção do mineral ao vegetal. Pastorino, no final desse capítulo, depois vocês olharem, vocês vão ver que ele vai fazer um gráfico. Aqui eu vou demonstrar de forma um pouquinho diferente. Eu tenho a centelha divina aqui, ó, mais uma vez mostrando, achatada dentro da linha material. E eu vou fazer a construção do quê? Do mineral ao vegetal. Então, primeiro eu tenho aqui representado o corpo material. O que é corpo material? Não é o corpo. Corpo material é qualquer corpo material. Não precisa ser esse corpo físico aqui, tá? Uma pedrinha, um corpo material. Uma poeira, um corpo material. Uma plantinha, um corpo material. Então, estou vendo a evolução do mineral para o vegetal agora. E aí, o que acontece? Mineral, matéria, ele está onde? Ele está no conforto, ele está no pó da terra. O mineral vive num ambiente do conforto, pó da terra. Olha que interessante. E aí, o que vai acontecer? Como primeiro movimento, depois do mineral, eu tenho o quê? O duplo etérico. Eu já começo a fazer uma evolução do mineral para o vegetal, começa a acontecer o surgimento do duplo etérico. Quem é o duplo etérico? É o que vai ligar o corpo espiritual ao corpo material, que é o chamado perispírito. O perispírito é quem passa a sensação do corpo material para o espírito. Por isso que ele chama duplo etérico. E onde que é construído a sensibilidade? É no mineral? Não, é no vegetal. Por isso que quando começa o advento do vegetal, começa a formação do duplo etérico. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Aí eu tenho o vegetal, a vida sensória, a célula, o sexo. Porque no vegetal já começa o surgimento do sexo, ou seja, da sensibilidade, da sensação. Aí o duplo etérico já está tendo que existir. Se ele não existe, essa vida também não acontece. Vê que a coisa vai acontecer tanto no plano espiritual quanto no plano material. Vamos continuar. Construção do vegetal agora para o animal, que é a segunda etapa. Então já tinha lá o duplo etérico, a vida vegetal sensória, a célula já construída já no formato de entender o sexo, porque até os vegetais têm a questão da criação do sexo a partir de si, sexo não é apenas copular. Tem o corpo físico já existe o corpo físico na formalização do vegetal, antes estava só no mineral, agora já está na formalização do vegetal. E agora eu vou para a próxima etapa. Então eu tenho lá meu duplo etérico. Veja que a minha centelha divina continua oculta no nível da matéria. E aí vai surgir o animal. O que é o animal? É a vida emotiva. É o instinto. É o sexo. Agora mais acirrado, na forma de copulação. Começa o advento do nascimento do intelecto. Ou seja, os primeiros raciocínios vão acontecer no mundo animal. Então já tem o quê? O que eu acabo de formalizar? O corpo astral. O corpo astral é a sede da emoção. Onde está a emoção? Ela começa no animal. Ela é também o corpo onde ficam as dores morais, as lembranças e uma série de outras coisas que vão existir agora. E interessante que tudo que vai sendo construído vai sendo agregado na forma do espírito. O quaternário inferior, então, ele é extremamente interessante, a evolução dele, porque enquanto ele vai evoluindo fisicamente também para formas de vidas cada vez mais livres, veja que o mineral está preso na terra, né, no conforto, não sente nada, daqui a pouco é uma plantinha que continua presa na terra, mas ela já se alimenta da terra, e daqui a pouco ela chega no reino animal, ela se liberta, já não está mais presa por raiz, já é um ser que anda, que vive, e daqui a pouco vai chegar no reino mineral. E enquanto isso, ela veio construindo as qualidades, ou seja, exatamente os atributos que vão chegar junto com o homem, quando ele chegar ao reino nominal. Então, o cachorrinho que você tem aí em casa, o gatinho, ele vai chegar no reino nominal também. Agora, a construção do animal nominal. Então, nós temos lá o que vai acontecer. Já tem duplo etérico, já tem corpo astral, já tem corpo material, já está agregado todo o conforto do mineral,
Se eu olhar o meu próprio corpo físico, eu encontro conforto mineral. O líquido dos ossos está lá na região confortável. Se eu olhar o meu corpo físico, eu encontro também a questão do vegetal presente, a sensação, a sensibilidade, os sentidos. Se eu olhar também os sentidos vegetais, se eu olhar o meu corpo físico, eu também vou encontrar as questões animais, a emoção, o sexo, o prazer, a questão moral. E aí, qual é a última etapa? Chegou o reino do intelecto, o surgimento do intelecto. Ou seja, o homem formado agora no seu quaternário inferior. Vida emotiva e intelectual misturada, instinto, sexo, discursividade. Eu tenho aí o advento do intelecto. Está aí formalizado o meu corpo, o meu quaternário inferior. Aí continua Pastorino. Daí então a centelha, ou seja, o eu profundo, faz que a matéria vá desenvolvendo através dos milênios o duplo etérico, o corpo astral e o intelecto, até construir a personalidade completa e desenvolvida. Faz sentido. A centelha divina impulsionou isso. Já pode então a mente divina do eu profundo, por meio da intuição, agir sobre o intelecto, até que obtenha predomínio da mente divina, isto é, da individualidade. Vamos parar aqui, duas etapas. Etapa número 1. A centelha divina fez com que o homem evoluísse nos seus milênios de evolução, até formalizar todo o quaternário inferior, ou seja, a personalidade desenvolvida com o seu corpo físico, com o seu duplo etérico, com o seu corpo astral e com o seu intelecto. A cada encarnação é desfeito o corpo físico, o veículo menor, que é o veículo físico. Os outros são reaproveitados. Às vezes o duplo etérico é reaproveitado, é reconstruído, não importa. Mas o corpo astral, o intelecto continua. E aí tem os processos da reencarnação. Quem vai falar sobre esse momento é Paulo de Tarso. Até aqui nos trouxe o Senhor, quer dizer, até aqui a centelha divina nos trouxe, nesse momento da evolução. A gente fica pensando que quem trouxe foi a lei de Moisés, até aqui. Porque no contexto que Paulo de Tarso falava, parecia isso. De certa forma também não está errado, porque a lei mosaica é a lei para o instinto humano, para a personagem humana, que só entendia as coisas pelo instinto. Não está errado também. E aí até aqui nos trouxe o Senhor, quer dizer, até aqui também, ou seja, a lei mosaica educando a personalidade e a centelha divina trazendo o meu ser até o surgimento da personalidade completa do intelecto, com o intelecto, corpo astral, duplo etérico e o corpo físico. Então, ó, nesse momento agora, em que o ser formalizou essa personalidade, agora ele vai começar a dar um salto. Ele precisa participar da sua evolução. O ser já está formado, já tem condições de aprender, de se instruir, de educar, de fazer a diferenciação entre o bem e o mal, de intelectualmente, através da discursividade ou não, estudar, entender a vida, saber o que vale a pena, o que não vale a pena, entender a dor, entender o sofrimento e conseguir reverter essas situações. E aí vai dizer Pastorino, ó, nesse momento, então, a mente divina do eu profundo, quer dizer, a mente divina do meu subconsciente, aquele corpo mental que nós havíamos falado, por meio da intuição, ele já pode começar a se conectar ao intelecto, que o intelecto já está desenvolvido, para instruir esse intelecto até que vai chegar um momento em que a mente divina predomine totalmente sobre a personalidade, ou seja, a individualidade, que é a nossa centelha divina, a nossa tríade superior, predomine sobre toda a nossa materialidade. Aí eu estou fazendo o processo da evolução de crescimento. Olha o que está acontecendo. É isso aí. Eu tenho lá o meu quaternário inferior. Lembram disso? Com a minha centelha divina lá no oculta. Quando fala oculta na matéria, significa oculta nos processos reencarnatórios. Tá certo? Tá aqui ó, o triângulo aqui embaixo. E aí o que, que vai acontecer? Tá lá em cima meu intelecto. O duplo etérico está aqui, o astral está aqui, o material está embaixo. Eu não reescrevi novamente. Com a evolução, o que, que começa a acontecer? Já com a formalização do intelecto, já é possível acontecer isso aqui, ó. Uma ligação, um lampejo de intuição entre a centelha divina e o nosso intelecto. Ou seja, é a recuperação da nossa parte divina. E a gente segue adiante. Com isso, conforme vai aumentando o nosso nível de intuição, vai aumentando o nosso nível de ligação com a nossa centelha divina, ligação consciente, de ressonância e sintonia,
essa centelha divina começa a se expandir. E eu estou vendo que esse fio agora, ele está retirando a centelha divina do aprisionamento material e elevando-se para dentro do ser. Então, o ser de hoje tem muito mais consciência, digamos assim, no modo geral, por favor, vamos entender dessa forma, que um ser de 300 anos atrás. A consciência dele é maior, pelo menos espera-se. Mas eu tenho a centelha divina, ou seja, eu já busco, já há mais intuição, já há mais inteligência, já há uma outra forma de observar as coisas. Aí eu estou vendo a centelha divina agora manifestando dentro do meu eu. Ela está desocultando. E a gente continua. Olha agora o que está acontecendo. Essa centelha divina com a evolução já começa a tomar mais forma dentro do ser. Isso quer dizer que o ser já está num caminho avançadíssimo de espiritualidade. Nesse nível aqui, eu já posso colocar uma Teresa de Ávila, posso colocar uma irmã Clara, uma Santa Rita de Cássia, já podemos colocar aí um Santo Agostinho. A centelha divina já quase domina o ser totalmente. Ela já está tão. A proximidade dela do intelecto é tamanha que nós podemos comparar com o apóstolo João, aquele apóstolo novinho que Jesus mais dizem que Jesus mais amava, não, Jesus amava a todos, mas ele tinha uma intuição muito grande. Ou seja, temos aí o advento da centelha divina crescendo. E a gente continua. Olha o que está acontecendo agora. O intelecto está se tornando cada vez mais claro, porque ele está cada vez mais iluminado pela centelha divina. Agora já não é mais nem intuição. Agora o intelecto mergulhou na centelha divina, na tríade superior, na individualidade. Olha o que está acontecendo. O quaternário inferior está cada vez menor. E a centelha divina está cada vez mais potente. Mais um pouco. A casa está formada. O telhado está pronto. Meu amigo, quem te dirige mais não é mais o intelecto. O intelecto agora é apenas um elemento da centelha divina. Agora a casa está formada. Agora eu tenho um santo. Agora eu posso falar que eu tenho aí um Francisco de Assis. Eu posso falar que eu tenho aí muitos outros que vieram à Terra, cujo amor, a sabedoria, a centelha divina os guiava plenamente. Posso falar um apóstolo João, posso falar, e por aí vai. Vamos continuar? Olha que maravilha. A coisa agora, o quaternário inferior está quase desaparecendo. E aí, esse nível aqui agora, eu já posso dizer que as necessidades reencarnatórias da matéria estão cada vez menor. Continua então a caminhada. A individualidade absorverá a personalidade, diz Pastorino, em si, e o espírito voltará ao estado primitivo, mas já com experiência e sabedoria. Olha que legal. Conquistadas por si mesmo através da longa linha evolutiva. Por isso, o quadrado interno, que representa a personalidade, já é apresentado no fim do ciclo. Não mais em preto, trevas da ignorância, mas em branco, exprimindo a luz da sabedoria. Aí está a razão de toda a nossa evolução e o porquê de nossa existência. Olha lá, centelha divina plena agora e o quaternário lá dentro. Lembra do quaternário que era escuro, obscuro, que olhava para a possibilidade da matéria e não sabia o que estava lá? Lembra lá da Gênesis? E uma treva havia sobre o abismo e eu não sabia o que era. Agora não, com o retorno da evolução, com toda a experiência passada, o que era obscuro, aquela personagem que atravessou a evolução agora, está claro. É uma experiência clara do ser. Não há mais escuridão. Todo o processo foi realizado. E a centelha divina agora está plena. E o que antes era uma escuridão se tornou um foco de boas experiências. Claro e sem mais dúvidas. Resumindo tudo, partindo a centelha divina do foco de luz por necessidade intrínseca, agora o pastor me faz um resumo. Essa também por necessidade intrínseca, ou seja, porque é de essência divina, sua existência é uma essência real objetiva, um eu real. Causa a individualização de um espírito, de um ser, com existência também real objetiva e participante da essência divina. Façamos o homem à imagem e semelhança. E aí continua, em outras palavras. Ao afastar-se do foco de luz, que irradia por necessidade intrínseca a centelha divina, meu profundo, causa a individualização do espírito. É isso. Esse afastamento já vai individualizar um espírito. E aí o que acontece? Também por necessidade intrínseca. Isto é, sendo de essência divina, a existência do eu é uma essência real e objetiva, que sempre se reveste de um espírito individualizando e fazendo coparticipe
da sua mente. É Deus criando a centelha divina, é o Filho fazendo a mesma coisa, criando a vida. Por isso que o processo da criação atinge níveis que a gente não pode entender. Mas atuando por meio de um espírito ainda simples e ignorante, olha aí, não sabe, o eu profundo precisa fazê-lo evoluir para poder expressar-se por seu intermédio. Agora vem o espírito, o ser simples e ignorante, que Allan Kardec vai mencionar lá no Livro dos Espíritos. Começa então a evolução a partir do átomo, para fazê-lo chegar ao ponto máximo, ao estado crítico, até que todos cheguemos à medida de estatura da plenitude de Cristo. Éfesos, de Paulo de Tarso. A quarta carta de Paulo de Tarso aos Éfesos, no versículo 13. Até que a gente chegue à estatura do Cristo. À medida da estatura da plenitude espiritual do Cristo. Então a gente vai fazer o quê? Vai fazer com que esse ser evolua. Esse é o nosso trabalho. É o que estamos fazendo conosco. E aí continua. E a confirmação, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo, está lá na resposta 540 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza cooperam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito de instintivo ou irrefletido impulso. Então vou pegar um pedaço lá embaixo, ele vai dizer assim, ó, que uns sim e uns não. Estabelecemos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária a harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Olha só. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos, de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam. Mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Então, até o serzinho unicelular trabalha no mesmo formato que a nossa centelha divina. Até chegando ao arcanjo, a gente trabalha no mesmo formato, cada um na sua possibilidade, gerando a vida. Quem concorda com o que está escrito faz assim, quem discorda faz assim, quem não está nem aí porque eu falei, faz assim. Ao chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, o espírito já evoluiu bastante para permitir ao eu profundo, ou Cristo interno, a manifestação plena da divindade, tal como ocorreu a Jesus. O que acontece com Jesus? Quando ele chega à estatura plena do Cristo, ou seja, da centelha divina, do Cristo cósmico, então ele manifesta toda a plenitude da divindade. Por isso que as pessoas olham para Jesus e dizem, Jesus é Deus. Tem gente que chega a achar que é Deus, porque manifesta toda a plenitude do amor, da sabedoria. E aí, nele habita toda a plenitude da divindade. Está lá em Colossenses. É Paulo de Tarso que menciona isso em relação a Jesus. Nele habita toda a plenitude da divindade. Ele não fala que Jesus é Deus, mas habita toda a plenitude da divindade. Embora da plenitude dele todos nós recebamos. Olha que interessante. Aí é João, capítulo 1, versículo 16. Da plenitude do Cristo, de Deus, de Pai, todos nós recebamos. Entre o estado inicial, simples e ignorante, do espírito e seu estado final perfeito e sábio, a distância é inimaginável. Nos estágios últimos, o espírito já conquistou a sabedoria e o amor. Então a centelha divina, o eu profundo, já possui um veículo pelo qual pode manifestar-se total e completamente. Chegou ao fim de sua evolução. Evolução individual, sempre falo nisso. Qual a podemos conhecer em nossa pequena ex e atrás. Embora esse final jamais atinja o fim, porque por mais que evolua, jamais alcançará o infinito, que é a sua meta. Quem conhece matemática, compare esta nossa afirmativa à assíntota da hipérbola e verá que estamos com a razão. Por aí, entrevemos que a ciência matemática, que é a ciência exata por excelência, é a pesquisa da divindade, que está contida em todas as coisas. Você nunca vai chegar ao infinito. Né? A própria lei de limites, tendendo ao infinito, nunca vai chegar ao infinito. Um número ele pode ser infinitamente maior, infinitamente maior. No infinito você nunca vai chegar ao final dele. E o espírito sempre vai caminhar na direção desse infinito.
A evolução sempre vai acontecer. E por isso a ciência constitui a verdadeira e única religião para levar a criatura, dentro dos limites possíveis, ao conhecimento de Deus. Pastorino agora está dizendo o seguinte: a ciência metafísica, que é a união de todas as ciências, que inclui religião, espiritualidade, ciência metafísica, ciência do homem, conhecimento da lei do Pai, todas essas ciências é a verdadeira religião que pode nos levar ao Pai. E ela é a nossa evolução, que é o nosso reino dos céus que está dentro de nós. Paulo, o grande apóstolo, ao comentar o versículo 18 do Salmo 68, ele diz assim: ó, subindo as alturas, levou cativo o cativeiro. Presta atenção nisso. Subindo as alturas, levou cativo o cativeiro. Escreve resumindo todo esse processo, que significa subiu, senão quem desceu as regiões, ou seja, as vibrações mais baixas da Terra. Olha só, Paulo está dizendo o seguinte: quem é que sobe e leva cativo o cativeiro? É quem desceu as vibrações mais baixas e agora sobe as vibrações mais altas. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, muito além de todos os céus, para encher todas as coisas. Está lá em Éfesos 4, 9 e 10. O salmista, antes de Paulo de Tarso, ele vai dizer assim, que o espírito, ao subir, leva cativa a matéria, que fora seu cativeiro durante tantos milênios. Quaternário que hoje nos aprisiona, amanhã subirá cativo, em clareza, dentro de nós. A carne se fez verbo e o verbo vai se fazer espírito. O que antes nos aprisionava, que era a matéria, era a dor, o sofrimento, o pagamento de karmas e de resgates. Amanhã, com a nossa evolução, com toda aquela transformação, vai subir cativo dentro de nós. Mas agora de forma clara, de experiência maravilhosa e feliz, para que a gente possa vivenciar o nosso encontro com o nosso Pai Maior. Então que Jesus nos abençoe, paz e bem, paz e fraternidade. E um beijo no coração a todos. Com isso a gente encerra o prólogo de Lucas.